TSF anda de norte a sul do continente português. Levamos às escolas, aos alunos do ensino secundário, uma pergunta grande. Democracia, para que te quero? Temos connosco, como é habitual, o João Sequeira, que é o conselheiro científico desta emissão, uma iniciativa da TSF em parceria com o Ministério da Educação. Boa tarde a todos. O tema que nos traz hoje aqui a esta escola são os direitos civis e políticos. Os direitos civis e políticos são tão quase antigos como a própria política. Só que não, mas ao mesmo tempo sim. Porquê? Porque a política, parecendo que não, nunca foi, ou não é desde sempre, democracia. Não é sempre sinónimo de democracia. Quer isto dizer que só mais tarde, ou bastante mais tarde de se terem estabelecido as primeiras comunidades políticas, é que surgiu a necessidade de controlar o poder e de assegurar a cada um dos indivíduos das comunidades os seus direitos. Assim, os primeiros protótipos de direitos civis e políticos constam da Magna Carta, que é um documento de 1215 que os alunos vão explorar. A Magna Carta, que apesar do nome traduzido para português é um documento de origem inglesa, e que assegurava direitos, alguns protodireitos civis e também políticos, tais como a questão do habeas corpus, assim como os direitos, por exemplo, da liberdade de movimento, mas também os direitos de propriedade. Ou seja, os direitos de propriedade teriam de ser garantidos. Quer isto dizer que, basicamente, se alguém tivesse algum bem, esse bem não lhe poderia ser simplesmente arrestado. Por outro lado, também existiam alguns limites à autoridade régia e também havia algumas cláusulas que definiam que as relações entre o Estado e a Igreja eram preservadas. Desta maneira, a Igreja seria, então, considerada autónoma. Para vos dar um pequeno contexto também, acrescentaria que nesse mesmo século, e aqui bem perto em Leiria, houve pela primeira vez também as Cortes de Leiria, que basicamente integraram aquilo que se chamava então os homens bons. Portanto, algumas pessoas ainda da classe social do povo, daquilo que nós chamamos o povo. Finalizando, poderíamos dizer que a questão dos direitos civis e políticos, que começou, como disse, no século XIII, em 1215, teria então mais 3, 4 fases, dependendo de como admitirmos. Portanto, teríamos uma fase com a Magna Carta, teríamos outra com a questão, ou mais ou menos uns séculos mais tarde, mas não muito diferente, com a questão do liberalismo clássico, em que a intervenção governamental era limitada, por causa do poder absoluto dos reis, em que a soberania individual era tida como importante, daí as ideias também de teorias de contrato social, em que era preciso o consentimento do povo para haver governo, e com a era das revoluções americana e francesa, isto generalizava-se, e com a Revolução Americana existiam também direitos, por exemplo, à vida, à liberdade e à perseguição da felicidade. Atenção, esta última, repito, é a perseguição da felicidade e não a felicidade por si. Por outro lado, na Revolução Francesa existiria a noção dos direitos do homem e do cidadão que seriam universais e para toda a humanidade. Por fim, poderíamos dizer que após esta era das revoluções e já no século XX, ou com a transição do século XIX para XX, dependendo dos países, houve também a expansão do sufrágio a diferentes minorias, e não só, por exemplo, às mulheres, que não são uma minoria nenhuma, não é? Já constituem 50% da população em geral. E também nesta fase surgiu a questão do liberalismo social, com algumas implicações importantes, portanto, por exemplo, no tempo de John Stuart Mill. Finalmente, no século XX e posteriormente à Segunda Guerra Mundial, com a experiência também do Holocausto, houve muitos direitos humanos universais que foram consagrados pelas Nações Unidas, naquilo que nós chamamos a Carta das Nações Unidas, e que também tem lá muitos dos direitos humanos consagrados. Finalmente, terminando assim, eu lanço uns desafios aos alunos, que é, sabendo que alguns dos direitos humanos que nós já vamos tocar, eu estou mais curioso em saber qual é a opinião dos alunos sobre quais é que são os direitos humanos do futuro, se é que têm que surgir alguns. Obrigado. João Sequeira é o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em que andamos nas escolas de norte a sul do continente português a ouvir os alunos do ensino secundário. Estamos em Alcobaça, na Escola Inês de Castro, e temos para este primeiro painel a Inês de Castro, ela própria, o João Rodrigues, a Matilde Malhó e a Maria João Santos. Obrigado a todos por estarem aqui. Deixem-me começar aqui pela Inês. Inês, o direito a escolher a história da Dona Inês, não é? E do amor impossível. É também um direito, ou não? Acredito que sim. Queria salientar aqui a pergunta que nos fizeram, que novos direitos individuais serão necessários para o nosso futuro. Queria iniciar com o direito de formação. Cada vez mais existem novos empregos ou
dentro do mesmo emprego e dos mesmos setores, há uma certa... um progresso, querendo ou não, com as novas tecnologias, e acredito que o direito de formação, ou seja, evoluir dentro da própria área, seja um direito necessário e fundamental, porque um pedreiro que trabalhava há 50 anos com uma mão de obra maioritariamente manual, hoje em dia se calhar já pode evoluir para uma mão de obra mais aprimorada e com máquinas e com outro tipo de eficácia. E acredito que um direito seja evoluir dentro da sua área para fazer cada vez melhor e ter essa formação gratuitamente. E os direitos são adquiridos, Inês de Castro? Adquiridos? Sim. São eternos? Não, eu acredito que tenhamos que lutar por eles. Uhum. Nós já vamos voltar a conversar. Eu vou agora ao João Rodrigues e o João Rodrigues traz-nos aqui a reflexão sobre a Magna Carta. Começando por aqui, João, o que é isso? A Magna Carta foi um documento que foi assinado pelo rei Dom João de Inglaterra em 1215. Essa carta foi a grande pioneira da liberdade, como nós a conhecemos hoje. Foi um documento escrito que foi feito pelos barões de forma a controlar um bocado o poder régio e implicitamente estava lá os conceitos da liberdade que deram repercussão até aos dias de hoje, inspirando as constituições, como é o caso da inglesa, atualmente, que foi bastante inspirada na Magna Carta. O que é que trouxe assim tão diferente? Isto é uma luta constante, se formos a ver. Ao longo do tempo nós lutamos pelos nossos direitos e esta carta o que fez foi como se fosse uma pioneira que começou a abrir um bocadinho das mentalidades sobre o que é a liberdade, dando os direitos tal como a liberdade de propriedade às pessoas livres. E eu acho que isso foi muito importante porque deu-nos uns ideais do que é que seria a liberdade hoje em dia e que deu as bases para continuar a lutar sobre este tema até aos dias de hoje, que é uma luta constante, que ainda hoje lutamos por vários direitos. Uhum. Eu vou agora à Matilde Malhó, do 12º ano, e que nos traz a evolução dos direitos fundamentais. Há pouco o João Sequeira lançava aqui, como os temas iniciais, falava das mulheres, ele até teve aqui um lapso dizendo as minorias, e depois não, as minorias não, porque as mulheres são metade, até são para cá, até são mais, são 52%, até são a maioria. Tu tens aqui na preparação que fizeste juntamente com os teus colegas, como ponto fundamental, queres logo destacar o voto das mulheres, a importância do voto das mulheres. Queres-nos explicar isso, Matilde? Sim, se há uma coisa que foi o que falámos aqui, que é o direito, e mais, ou primeiramente, que podemos pegar é mesmo no porque o grande direito é a igualdade. Então, se há esse poder, se há esse direito, que não pode, independentemente dos anos que passem, retirar o direito ao voto, porque é muito importante para decidir e para que a pessoa, o indivíduo em si, possa escolher o que é que quer chegar. E é importante olhar para a história e perceber que, desde a Primeira República até hoje, houve uma grande evolução, onde passámos de um Estado onde não, uma república, na verdade, que não era, portanto, não falava das mulheres, as mulheres eram consideradas como nada, portanto, não tinham esses direitos que tivemos estado a falar até agora, e olhamos para uma democracia atual, onde as mulheres são a maioria, na verdade, não é? E tem uma grande importância, porque temos o direito de dizer o que queremos e falar o que queremos e escolher o que queremos. E olhando para essa evolução que temos vindo e vai continuar a ter, é mesmo isso. Portanto, vamos continuar a evoluir, vamos procurar direitos que nos salvaguardem também. Eu depreendo o que estás a dizer, que ainda estamos longe da igualdade. Maria Inês Santos, dentro disto tu centraste muito, até porque isto é importante porque nós estamos nas celebrações ainda e estaremos dos 50 anos do 25 de Abril. Vocês fizeram aqui um levantamento de como era, e que há bocado a Matilde já tocou nisto, como é que era a vida das mulheres, e centram muito a vossa intervenção das mulheres na Primeira República, no Estado Novo, até chegarmos aos dias de hoje. Queres desenvolver a tua ideia? Obrigado. Na Primeira República, como a Matilde disse, só era focado nos cidadãos homens, e não eram todos. Portanto, não era só o caso das mulheres, mas também todos os outros que não tinham instrução suficiente para o fazer. E houve um caso conhecido como a Beatriz Ângelo, que chegou na Primeira República a votar porque alegou que era chefe de família, e o que não deixava claro na Constituição que eram os cidadãos. E ela era uma cidadã que sabia ler e escrever e era chefe de família. Depois progredimos para o Estado Novo. O Estado Novo chegou a dizer que as mulheres podiam votar, mas tinham que ser viúvas e que fossem independentes de si. Mas isso não era
a maioria das mulheres. Muitas delas estavam dependentes do marido e acho que isso voltou a restringir ainda, mas aumentou um bocadinho a escala do que era. Só atualmente, após 25 de Abril, é que foi alargado para toda a gente e esse critério da literacia deixou de acontecer e houve mais refletiu-se mais na desigualdade entre os sexos. Ao fazermos estes levantamentos, estas preparações, nós vamos descobrindo aqui coisas muito interessantes. Nós até sabemos o nome da Beatriz Ângelo, por ser uma coisa tão rara, tão fora do comum e contra a corrente vigente. Nós já vamos voltar a falar, porque esta questão das mulheres é importante e vocês também têm aqui pontos que têm a ver com as cartas das Nações Unidas e a evolução dos direitos. Eu vou voltar à Inês. Inês, falavas aí da origem do liberalismo. Porquê é que a defesa da propriedade privada, no teu entender, ou do que tu viste, porquê é que é uma marca tão importante neste avanço dos direitos? Então, porque era algo que não tinham como garantido e uma das características base dos princípios básicos do liberalismo foi mesmo essa, a defesa da propriedade privada. Tem aqui um colega teu, Acho que ele explicará melhor. Sim, o Gabriel. E eu vou passar a palavra ao Gabriel. O Gabriel, que é aluno também do 12º LH. Está, estou a ouvir. Está a ouvir? Sim. Pronto. Eu acho que é importante nós salientarmos a origem do liberalismo em si. O liberalismo ele foi criado as ideias foram criadas a partir do século XVII, a partir do pensador John Locke, o inglês John Locke, e mais à frente foi também no século XVIII criados os pensamentos da economia através de Adam Smith. É daí que vem essa situação do mercantilismo, do livre mercado das pessoas, em que as pessoas elas tinham o livre, a livre vontade de andar no mercado, de desenvolver a economia, porque Adam Smith ele criou uma teoria de que existia uma mão invisível em cima da economia que movimentava toda aquela situação e que não precisava, de uma certa forma, da ação do Estado dentro da economia. É daí que vem essa situação do livre mercado, porque antes o Estado ele tinha um envolvimento na economia e daí impedia, de uma certa forma, o mercado livre. Liberalismo, liberdade. Vou voltar à mesa e às nossas convidadas que estão na mesa. O que é que a Carta das Nações Unidas deixa? Porquê é que deixa uma marca tão forte nos direitos políticos e civis? Lá está, ela deixa esse marco, esse legado, portanto, porque ela, na verdade, defende, o objetivo é defender todos, dar direitos a todos, para que possam estar salvaguardados em toda a global, seja Portugal, seja qual o país que seja, não é? E por isso defende aqui os direitos dos problemas económicos, dos sociais, da saúde, portanto, tudo aquilo que consideramos ser essencial, na verdade, para que a sociedade continue a progredir. Portanto, temos os princípios definidos. Os princípios. Não quer dizer que depois seja feito, não é? Exatamente. Estabelecidos estão, executados é uma questão que depois... Mas primeiro é preciso estabelecer as regras. Exatamente. É isso. Vou à tua colega, à Maria Inês. Maria Inês, dentro dos direitos políticos e civis, vocês destacam as duas, eu vou deixar esta parte para ti, e que é muito referido, é curioso, em todos estes debates, a questão da corrupção, a importância da liberdade de expressão. Depois é curioso quando nós olhamos, ver que nós achamos mal, por exemplo, que nós somos, se calhar, o nono país, estamos no nono lugar na questão da liberdade de expressão, mas há quase 200 países no mundo, não é? Sim. Maria Inês. É importante estarmos em nono lugar, é um bom nono lugar, mas é importante referir que já estivemos melhor, que, como foi referido, foi em 2023, estivemos em nono lugar, mas no ano anterior estávamos muito melhor, acabámos por cair para esta zona satisfatória, como eles dizem, não é? Que antes estávamos numa zona ótima e que agora, talvez por haver mais jornais privados, não há tanta essa competição entre eles, o que leva a uma menos liberdade de expressão. Explica. Digamos que, por haver esta privatização, há uma maior restrição, porque há menos jornais do que havia há uns anos atrás. Ok. Estás a falar do encerramento. Sim, do encerramento. Não é a privatização. É a privatização e o encerramento, porque há muitos jornais mais privados do que públicos. Até público há muito poucos. Sim. É residual. Já foram nacionalizados depois do 25 de Abril, sim, com a nacionalização da banca e das seguradoras, e depois veio tudo por arrasto e nem se sabia, e de repente estava tudo nacionalizado. Exatamente. E era isso que eu gostava de referir, que há cada vez menos, ou seja, há
talvez mais uma filtração do que é que deve passar e não deve passar. Se não fossem as redes sociais, talvez muitas notícias que hoje sabemos, talvez não passassem. É? Eu acho que sim. Então vá. Por este Concretiza menos isso. nível de jornais, há uma mais filtração de quem quer o que nós sabemos, querem que nós sabemos algo. Ou seja, as redes sociais acabam por expor tudo através de plataformas como o Twitter e o TikTok, que hoje hoje é muito falado, que é utilizado por partidos, que acabam por expor certas situações que talvez os jornais não expunham, na minha opinião. Uhum. Mas tu achas que há controlo da informação que sai Eu acho que há nos jornais? Acho que há informação que é bastante filtrada e que eles querem, Quem são eles? alguma entidade superior, que podem ser tanto o Estado, que interessa às vezes não sabermos certas opiniões que eles tenham. Eu acho que é isso, na minha opinião, que é tudo filtrado por alguém superior. Eu acho isso interessante o que tu estás aqui a dizer, porque isso chama-se ditadura. Geralmente quando o Estado filtra a informação e quando isso colide um bocado com a liberdade de expressão, mas eu percebi. E eu acho que é isso que explica esta descida no ranking. Achas que há um controle da informação que circula das coisas que são ditas? Matilde Malhó, é assim? Estamos numa ditadura? Ou estamos a caminho Eu não dela? acredito que estamos numa ditadura. Eu aqui tenho assim uma opinião. Então vá. Concordo com a Maria, mas não em tão ditadura. Portanto, eu acredito que há um controle, sim. Não consigo garantir que seja pelo Estado, não quero acreditar que seja nesse sentido, mas é verídico que há informação que passa nos jornais que às vezes nós só temos acesso pelas mesmas plataformas. Portanto, não quer dizer uma ditadura, portanto, não ter completo acesso, mas há certas coisas que acabam por passar um bocadinho mais ao lado, que, eu falo por mim, enquanto jovem, se calhar me interessam um bocadinho mais. Mas como é, deixa-me perguntar-te isto, Claro. que eu tenho curiosidade, até para eu aprender, Claro. que eu também tenho curiosidade sobre isso, sendo eu jornalista. Como é que tu sabes se a informação que está nas redes sociais e que não for vinculada pelos jornais, ou pelas rádios, ou pelas televisões, pelos órgãos de comunicação social, os órgãos de jornalismo normais, como é que tu sabes que a informação não é fabricada? Claro, está sempre. Aliás, tem que se ter sempre uma noção daquilo que acreditamos, porque lá está, depois também era isso que eu ia pegar, quando a Maria estava a falar desses partidos políticos que acabam por se expor através das redes sociais, e eu falo por mim, tentam chegar aos mais jovens, muitas vezes passam essa informação incorreta, portanto, por fabricar, lá está, como disse, certas coisas que chegam até nós e que temos que saber filtrar e perceber o que é tão o mais E importante. como é que se faz isso? Olha, Que métodos principalmente é que tu utilizas? educação. Estamos a falar das fake news. Exato. Eu acredito que um ponto que tem sido muito útil, pelo menos para mim, é as aulas e o acesso à educação, porque enquanto aluna de História tenho acesso por parte dos professores e de todo o conteúdo que lecionamos em aula, é uma vertente realista, portanto, daquilo que foi a história e como é que podemos analisar para a atualidade os verdadeiros motivos e as verdadeiras consequências daquilo que se fala hoje em dia. E percebendo um bocadinho o passado e ter acesso a essa educação, acaba por nos beneficiar para tomarmos a decisão e interpretarmos se é algo correto ou não, se é fake news ou não. Uhum. Mas é por interpretação, às vezes é muito difícil de saber. Esse grau de exigência não deveria, João Rodrigues, do 12º ano também, escola Inês de Castro, em Alcobaça, não deveria de ser maior também com as redes sociais? É que parece que está tudo nas redes sociais, parece que é tudo bom, é sempre dito, lá a gente sabe coisas que não saberia nos outros. Como é que é isso? Eu acho que temos que saber, tal como a Matilde já disse, filtrar um bocadinho aquilo que nos chega, aquilo que realmente pode ser comprovado, do que aquilo que pode ser só uma fake news, ou que não está comprovado, ou que é só um boato, um rumor. Eu acho que as redes sociais são muito boas para espalhar informação, mas também têm esse lado negativo de conseguirem controlar um bocadinho aquilo que nos chega também, ao contrário de não só dos jornais, mas também as redes sociais também têm esse papel de controlar um bocadinho. Às vezes podem pôr um rumor como uma notícia que faz muita gente acreditar tipo, naquilo que está a ser dito. Eu acho que tem as vantagens e as desvantagens das redes sociais como fonte de informação. Nós vamos voltar aqui um pouco atrás, e precisamente à Matilde e à Maria, e que tem a ver com esta questão
muito interessante sobre as mulheres na sociedade e os direitos das mulheres. Maria Santos, do que vocês estiveram a preparar, o que é que mais vos chamou a atenção? Há sempre aquela coisa que é o de que se espanta, como é que isto era possível acontecer, não é? Sobre a falta de direitos que as mulheres tinham? O que me importante mais é a luta que elas tiveram para eu hoje ter o direito de votar, que eu tenho 18 anos e nas próximas eleições vou votar. E Em junho? Em junho vou votar. Muito bem. E é graças a estas mulheres que eu hoje posso ir votar. E acho que isso é o que é importante para mim, que há 50 anos eu não poderia fazer. E que hoje, graças ao 25 de Abril e à luta destas mulheres, eu posso fazer, porque sou uma cidadã e tenho exatamente os mesmos direitos como o João tem e como o senhor tem em votar. Mas tu sentes-te ainda hoje discriminada por ser mulher? Ou... Sim, ainda há um longo caminho a percorrer, não é? Uma luta que tem vindo a acontecer desde o século XIX, Sim. que de um dia para o outro vai tudo mudar. É uma luta que se vai fazendo constante, porque nem em todo lado este direito ainda é possuído, e eu acho que ainda há a igualdade em salários ainda hoje não é possível em todos os empregos. Não é não ser possível, não existe. Não existe. É o que queres dizer. Não é possível é tudo. Possível está escrito, agora não é implementada. E eu acho que ainda há uma longa jornada ainda a percorrer. Uhum. Inês de Castro, vou ouvir as mulheres primeiro sobre este assunto. Ainda sentes essa... em que é que tu sentes mais? Eu acho que, do que a Maria falou, nós falamos muito em igualdade, mas eu acredito, na minha perspectiva, atenção, que não seja apenas igualdade, seja equitatividade, ou seja... Equidade. Equidade, sim, peço desculpa. E mesmo isso que eu quero dizer, equidade, ou seja, eu sou uma mulher e não necessariamente que eu pretendo enfrentar uma guerra, mas se eu trabalhar nesta rádio aqui e o senhor também, eu pretendo e exercermos as mesmas funções, eu pretendo receber o mesmo salário e pretendo ter os mesmos direitos de trabalho. E tu achas que isso não existe hoje? No meu país, na minha realidade enquanto mulher, como é que eu vou explicar? Enquanto uma mulher... E estatisticamente nós sabemos que não existe. Há uma diferença de 17% a 20%. Exatamente, ou seja, enquanto mulher salário, portuguesa, e eu estava a faltar a palavra, mas com privilegiada, é isso que eu quero dizer, eu não sinto isso, tanto que eu já trabalhei e já trabalhei em vários sítios e nunca senti isso. Provavelmente quando trabalhar com contrato depois da minha formação não hei de sentir isso, mas as pessoas esquecem-se. E eu às vezes também me posso esquecer que não é só eu, a Inês, que eu tenho que lutar. A Inês está aqui agora a trabalhar num café, não é isso. É todas as mulheres do mundo, em todas as realidades do mundo. São todas as Ineses. Exatamente, são todas as Ineses, porque eu não sofro com isso diretamente, mas eu pretendo participar numa luta para todas as mulheres que ainda sofrem. Matilde, estás para a luta? Estou para a luta e... Elas já falaram aqui num tema que é muito, muito interessante, portanto, aqui da igualdade. E eu vou trazer aqui um tema que é o que eu gosto muito, que é a parte do empreendedorismo, porque é uma realidade que eu já estou nesta área e denoto bastante diversidade. Portanto, para ser empreendedor, para ter uma marca, eventualmente, há muito aquela ideia do tem que ser um homem, ainda tem que ser um homem a dar a cara, ou tem que haver sempre um homem por trás. E tenho acompanhado ao longo toda a minha vida, que sempre me interessei. O ditado diz por trás de um grande homem uma grande mulher, não é? E eu acho que por trás de alguém não há a pessoa, há a sombra dela, há sempre uma pessoa. Portanto, por trás de mim sou eu. Ou se calhar há uma Matilde pequena que impulsionou o que sou hoje. Portanto, não acredito que tem que ter nem um homem, uma mulher por trás, ou uma mulher, um homem por trás. Cada pessoa tem que ser ela e tem que chegar onde quer. E isso é independentemente do género, independentemente do que queira fazer. E numa vertente que eu gosto mais, que até é a nível do marketing, eu noto que há uma grande disparidade de, ok, eu quero, eventualmente um dia quero abrir uma agência, vamos supor, ok, então vamos olhar para o que há, o que é que eu posso fazer. Eu já tive pessoas a perguntarem-me, mas tu és uma miúda, tu és uma mulher, como é que tu vais meter isso? O mundo de negócios é para homens. Portanto, não é. Mas lá está, depois também vamos olhar para uma questão de mentalidade, mas eu chego onde eu quero e não dependo de ter um homem ou uma mulher atrás. Mas tu dizes que estás nessa área, estás a desenvolver algum projeto? Sim, agora tenho vários projetos na área. Então sim. vá,
Explica-me, conta-nos lá. Queres contar, não? Posso contar. Alguns que ainda não posso divulgar muito, Uau, mas isso é marketing. é marketing. Mas há um muito principal que até vou defender agora no próximo sábado, que é um projeto que criei a nível escolar, acho que esse posso partilhar, que tem o nome de Empower. Lá está, criei-o sozinha, portanto não precisei de nenhum homem nem nenhuma mulher atrás. E nesse sentido, o grande objetivo é dinamizar o comércio local através do digital, atrair mais turistas, promovendo também o lucro para o comércio local, que nós sabemos que tem sido cada vez mais uma dificuldade. E esse projeto é muito abrangente, portanto, para além de toda a criação de uma estrutura individual para cada negócio que queira fazer parte, tem uma parte muito fundamental que é o networking. O que é o networking? Para quem não sabe, é a interação entre empreendedores, e isso é fundamental, principalmente por fechar parcerias, por ter conexões que podemos criar, e isso é muito importante. E esse projeto, eu fico muito feliz de ter conseguido que ele chegue a uma final, mas mais que isso, é a própria missão dele. Uma que eu final sei. de quê? Houve um concurso? É um concurso. Deixa-nos agora... explicar, que a gente não sabe. Claro. Eu não sou de cá. Sim, eu estou a nível... ouvir agora. É um concurso, portanto, várias escolas Concurso podiam de ideias, participar, sim. Exatamente, a nível de empreendedorismo. Podia ser com vários objetivos, dependia muito, podia ser, sei lá, sustentabilidade, há vários temas. Eu peguei na parte económica, não é? Porque é uma área que me suscita mais interesse. E pronto, agora, nos próximos dias, vamos fazer a final para ver qual é que é o projeto que vai vencer. Exatamente. E o teu projeto, portanto, tem a ver com a promoção do comércio local. Exatamente. As novas, que não são novas, não é? Mas as ferramentas digitais que existem, como é que se pode aproveitar? Não são novas, não. Mas há uma coisa, e por isso é que há uma certa urticária que a mim me causa quando eu ouço dizer novas tecnologias. Claro. Eu já uso a internet desde 95, pelo menos. Claro. Mais que isso, e é um foco que eu vou dizer, que acredito que não é o normal, é que hoje em dia foca-se muito, o marketing em geral, sempre investi em conhecimento, e o que eu via há um tempo para cá é que as pessoas, quando vamos entrar numa rede social, seja ela qual for, tudo o que é conteúdo que a pessoa, por exemplo, um negócio queira fazer, imagine, não sei, uma pessoa que seja psicóloga, vamos imaginar, sim, vai dar técnicas para você superar a ansiedade. Mas isso, se você for ao Google, pode fazer uma pesquisa e tem logo a resposta. Portanto, consegue aceder a várias técnicas para aplicar nos seus dias. Agora, se você colocar um conteúdo a dizer que foi assim que eu consegui controlar a ansiedade, vai gerar a pessoa, ok, então esta é a história dela, foi assim que ela conseguiu X. Quando olhamos para o novo mundo, para a nova transformação do marketing atual, que é algo pautado na inspiração, portanto, na transformação que a pessoa quer chegar, independentemente do sítio onde esteja, temos que olhar também para isso que ela quer fazer. Portanto, imagine, se calhar, eu tenho ansiedade, eu não vou à procura das dicas, eu vou à procura da solução para ela. E então esse é um dos pontos que eu acho que é muito diferente na Empower, que é o nome do projeto, é focar nesse, independentemente da pessoa onde esteja, como esteja, que possibilidade tenha, onde é que ela quer chegar e o que é que ela quer atingir. Pronto, e o resto é o segredo, que é a alma do negócio. E o resto é o segredo. Que é a alma do negócio, não é? Exatamente. Também tens que ganhar dinheiro. Claro, com certeza. Eu vou agradecer aos 4 estarem aqui, alunos do 12º ano da Escola Inês de Castro em Alcobaça. Vamos às notas intermédias. Na segunda parte vamos mudar o painel e vamos ter aqui como convidados alunos do 10º ano. Vamos falar de mulheres, o papel da mulher antes e depois do 25 de Abril, a desigualdade salarial, o emprego, as qualificações e tudo isto de que temos estado a falar, e agora com outras perspectivas, outros contributos para a discussão. As breves notas intermédias de João Sequeira, que é o conselheiro científico desta iniciativa da TSF em parceria com o Ministério da Educação. Bom, isto é caso para dizer onde é que eu hei de começar, porque falámos de tantos assuntos diferentes relacionados com a democracia que até para mim é difícil de estabelecer uma ordem, mas tentando ser sucinto, eu diria que nós tocámos nos assuntos que interessam mais à democracia,
que é a questão de nós percebermos o que é que queremos fazer com ela neste sentido. Nós temos que adjetivar a democracia. A democracia por si é uma definição, não sei se alguns de vocês estão, ou as pessoas que nos ouvem estão conscientes disso, mas até os regimes autoritários hoje em dia se proclamam como democracias, porque querem ganhar a simpatia, se quisermos, ou a genuína curiosidade, ou o apreço, melhor dizendo ainda, dos seus cidadãos. Portanto, nós caracterizá-lo como liberal ou iliberal, estando a caminho de uma ditadura ou não, todas estas questões têm que ser, quando são discutidas, têm de ser bastante verificadas. E são interessantes por causa disso, e os alunos bem tocaram nesse aspecto. Por outro lado, eu diria que é importante os alunos fazerem uma distinção muito, muito curiosa, que é uma distinção das mais antigas, entre os regimes, digamos assim, já remonta bastante à antiguidade mesmo, que é um regime que diríamos nós que é ordenado e outro que não é ordenado. Ele é ordenado porque tem, enfim, o bem comum. Um não ordenado não teria em conta o bem comum, mas teria em conta apenas o bem daquele que o rege, digamos assim, portanto, do governante, digamos assim. E nisso é curioso que os alunos tenham falado das questões da corrupção também. Finalmente, mais dois aspectos que achei pertinentes nas análises dos alunos foi a questão dos alunos perceberem que o caminho que nós hoje, ou parece que é o que nós queremos todos mais, é querer ser aquilo que a Matilde estava a designar como o empowerment, que é a designação de não precisarmos de ninguém. Isto é uma atitude, curiosamente, mais antiga do que possa parecer. Mais uma vez, é uma atitude até bastante de alguns pensadores que se identificaram, em parte, com algumas ideias até liberais, daí a questão da perseguição da sua própria felicidade, que alguns dos pais fundadores americanos, por exemplo, diziam, ou então, por exemplo, a designação kantiana, que se calhar que alguns ouviram falar, de Immanuel Kant, que dizia, basicamente, ousa saber e puxar pela nossa própria cabeça, no fundo, era isto que ele dizia. E, por fim, eu diria que os alunos conseguem, mais uma vez, surpreender-nos e dizer que a história e alguns destes temas que parece que estão encerrados dentro das gavetas de alguns, a dizer que basicamente não servem para absolutamente nada, afinal, servem para muito mais. Alguns dos alunos relevaram isso como um aspecto importante e, sem dúvida, que a questão da falta de memória histórica, digamos assim, da amnésia, posto por outras palavras, histórica, é o mal de muitos dos povos atuais. E os alunos quererem aprender mais sobre ela e quererem discuti-la é de facto pertinente. Estamos na Escola Inês de Castro, em Alcobaça, e temos um novo painel de alunos. Desta vez são todos do 10º ano. O Lucas Areia, a Eduarda Caravela, o Gabriel Santos e o Lourenço Parente. Desta vez invertemos, porque nós gostamos de paridade. Tínhamos há pouco 3 mulheres e um homem, agora temos 3 homens e uma mulher. Vamos começar precisamente sobre o papel da mulher antes e após o 25 de Abril, que o Lucas nos preparou como uma intervenção fundamental sobre o que são os direitos políticos e civis, que é o tema deste programa de hoje. Então, antes de 1974, 25 de Abril, as mulheres enfrentavam uma grande desigualdade de género, como, por exemplo, elas não podiam votar e tinham que exercer cargos mais domésticos. Ou seja, elas não podiam ser nem juízas, polícias havia muito poucas na altura, se não me engano, e lá está, eram usadas para esses cargos mais domésticos, por exemplo, para lavar a casa, cuidar conta dos filhos, e era basicamente isso. Esse era o tal que tu chamas do contexto geral do papel da mulher na sociedade? Era esse? Antes do 25 de Abril, sim. E agora, como é que é? Agora, depois da Revolução, o novo regime democrático promoveu a igualdade de género, um dos seus princípios fundamentais. No caso, a mulher, antes do 25 de Abril, não tinha direito ao divórcio. Após o 25 de Abril, foi dado, sim, o direito ao divórcio e o acesso à educação e ao mercado de trabalho. Porque antes do 25 de Abril, as mulheres até eram desencorajadas a parar com os estudos superiores e muitas vezes até o próprio estudo secundário. Tu querias dizer que eram encorajadas e não desencorajadas? Desencorajadas. Para não continuarem. Sim. Para pararem e para ficarem em casa, sim, a fazer os outros trabalhos. Nós já vamos voltar a falar, e porque isto, todos os assuntos são ligados uns com os outros, vamos para a Eduarda Caravela. Eduarda, surgiu entretanto a lei da paridade, que é o ponto fundamental de reflexão na tua intervenção. Ora, o que é isto? Como é que foi, como é que não foi?
ela procura garantir a igualdade entre os dois sexos, tanto como o homem como a mulher. Ela tenta fazer com que não haja uma desigualdade, tenta permitir com que o homem e a mulher tenham os mesmos direitos e os acessos. Isto surgiu porquê? Quando surgiu? Ela foi introduzida em 2006 com a lei Em Portugal? Sim, exato. Porque ela tentava estabelecer, como disse, a igualdade entre os dois sexos, até porque havia, foi introduzida a lei orgânica para tentar fazer com que pelo menos 33% das mulheres e dos homens dos dois sexos esteja presente no Parlamento e na Assembleia. Uhum. Que haja uma proporção de pelo menos 1/3, do que estavas a dizer? Sim, é 33%. 33%, sensivelmente 33%. E isso tem sido cumprido? As mulheres na política são notadas, nós hoje, de facto, temos muitas mulheres deputadas, mas todos nos lembramos, talvez vocês nem tanto, mas já devem ter ouvido falar, que continua a ser notícia o facto de ter havido uma mulher primeiro-ministra em Portugal, que foi a única, que foi a Maria de Lourdes Pinto da Silva até hoje. Esta lei é respeitada pelos partidos? Eu penso que, pelo menos pelo que eu vejo na televisão, como foi há pouco tempo as eleições para o primeiro-ministro, que ia passando os órgãos do governo que iam sendo aceitos para ir para as cadeiras do Parlamento. Deputados. Exato. Pelo que eu tinha visto, pareciam aparecer mais homens do que mulheres, apesar de já haverem mulheres, o que já é bom, porque antes do 25 de Abril, tal como o meu colega disse, as mulheres não podiam fazer tanto o papel como os homens tinham. Porquê é que é importante as mulheres estarem na política, Eduardo? Eu penso que é sempre bom haver o lado da mulher para a história do país e para o governo. É para a política ser uma montra para onde as pessoas olham mais e pode dar o exemplo do que deve ser uma sociedade? É por isso? Eu acho que o governo faz mais, na minha opinião, acho que eles fazem mais por esse aspecto, mas eu acho que devia também ser pela forma que o país devia ser governado, ter sempre uma opinião de uma mulher e de um homem, ter a opinião dos dois sexos, porque é isso que o país é constituído, pelos dois sexos, por isso. Uhum. Há um bocado, a tua colega do 12º ano, a Matilde, dizia aqui, não é importante ser homem ou ser mulher, portanto, isso não é um fundamento, mas, no entanto, neste caso, tu achas que tem que haver mesmo uma lei para que garanta que minimamente esses direitos de igualdade são respeitados, é isso? E achas que foi bom terem posto esta lei da paridade? Acho que é sempre bom ter a opinião de um homem e de uma mulher, sim. Uhum. Eu vou ao Gabriel Santos. Gabriel, é importante a existência desta lei? O que é que ela proporciona, no teu entender? A meu entender, esta lei beneficia muitas mulheres dos dias atuais, pois anos atrás, como já havia referido, antes do 25 de Abril, muitas das mulheres eram deixadas em casa, não podiam mesmo sair à rua, só na companhia de os próprios irmãos. Aconteceu em muitas das pessoas da nossa região aqui, ou então com os pais. Ou seja, neste caso, a lei da paridade beneficia as mulheres de poderem exercer os mesmos cargos que os homens, ter os mesmos benefícios, como já havíamos referido antes, ter direito ao voto, receber o mesmo salário, que também vai ser discutido aqui. Portanto, acho que é uma lei que beneficia muito as mulheres atuais e dos dias de hoje. É um ponto precisamente em que tu queres tocar, que é essa questão da desigualdade salarial, o poder económico, é disso que nós estamos a falar, porque o trabalho que é em casa também se trabalha, e muito, não é? Só que não é remunerado na maior parte dos casos, porque quando é remunerado as pessoas têm que pagar e sabem minimamente o preço que têm que pagar para eles limparem a casa, para lhes tratarem da roupa. Onde é que surgiu, tu deixas aqui algumas reflexões, entre as quais as causas desta desigualdade salarial. Como é que isto surgiu? Porquê é que isto aconteceu? Bem, a meu ver, as causas da desigualdade salarial começam muito na discriminação de género. A mulher sempre foi discriminada ao longo dos anos. Vemos algumas
diferenças de povos. Havia muitos povos que agora andando para trás muitos anos, Vamos lá. que discriminavam mulheres, por exemplo, na Idade Média as mulheres não tinham o direito mesmo de ir para a guerra, de acompanhar, sabendo que existiam muitas figuras femininas que também eram capazes de lutar com as próprias mãos e pelos próprios direitos. Então Portanto, nós estamos aqui em Alves Barrota, não é? Perto. temos aqui uma grande padeira, mulher, não é? uma grande mulher. padeira. Brites de Almeida. Sim, correto. Então esse é um dos primeiros pontos onde eu quero chegar, discriminação de género, que ainda hoje, infelizmente, existe. Depois temos diferenças na educação e nas experiências de trabalho. Hoje em dia já não é tão normal, porque, como podemos ver, todos andamos numa escola igual, todos temos direito às mesmas instalações, à mesma educação, e é um orgulho estar presente com uma sala tanto de rapazes, tanto de raparigas. Isso aqui não era uma realidade antes do 25 de Abril. Até ao 25 de Abril o ensino era separado, havia a escola primária das meninas e dos rapazes e o liceu das raparigas e dos rapazes. Na faculdade não se punha isso, mas também eram tão poucas, portanto, que não era assim. Mas tu querias dizer, isso que isso começou a mudar, foi isso, o facto das escolas serem mistas, que começou a mudar as mentalidades, foi fundamental para a mudança de mentalidades? Claro. As mulheres começaram a ter uma ideia mais abrangente e começaram a pensar, na minha opinião, a meu ver, que se nós podemos estar na mesma escola, na mesma sala, com o mesmo professor, podemos dar as mesmas coisas, porque é que nós não podemos chegar ao mesmo sítio? Porque é que nós não podemos chegar ao topo, como muitos homens hoje em dia e antes também estavam, Gabriel, infelizmente. provocação. Há profissões de mulher? Não há profissões de mulher. Na minha opinião, não há profissões de mulher. Vou chamar ao debate o Lourenço Parente, que este painel quer se debruçar muito sobre esta questão, foi o que preparou muito sobre a igualdade de género, a importância da paridade, do tratamento igual. Temos aqui na mesa metade dos alunos que participaram na elaboração deste conteúdo, recordando aqui que a TSF não tem qualquer interferência, lança o desafio e o tema geral e depois os alunos desenvolvam-no. E o Lourenço Parente traz-nos aqui esta questão do emprego, as qualificações, a inclusão social como sendo algo fundamental e porquê é que a igualdade de género é importante num emprego? Deixas aqui esta pergunta. Tu e os teus colegas, os outros 4 estão na plateia. Se quiserem intervir, estejam à vontade. Então é fundamental por várias razões, pois contribui para um ambiente de trabalho mais justo, mais produtivo e inovador. Mas fundamentalmente a igualdade de género é uma questão de justiça. Todos devem ter a mesma oportunidade para o emprego, para avançar na carreira igualmente e independentemente do género. Isto assim assegura que todos são tratados de forma equitativa e que todos têm a mesma chance de sucesso. Portanto, promover a igualdade de género no local de trabalho ajuda a combater os estereótipos de género e a mudar as normas culturais que historicamente colocavam as mulheres e os homens em papéis desiguais. Lourenço, como é que vocês dizem aqui que há benefícios em existir esta igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades, digo eu. Quais são esses benefícios? Então, traz uma série de benefícios, como favorecem a diversidade do pensamento. Sim. A diversidade do pensamento. Isto é uma coisa que acontece, porque agora todos nós temos telemóveis e nem todos os desligaram e de repente temos aqui é normal, isto acontece em todo lado. Vamos lá, então, não te desconcentres, diz. Então, porque favorecem a diversidade de pensamentos, o que é crucial para a maioria dos trabalhos, pois é preciso muita inovação.
Também vai existindo várias diversidades, várias diferentes perspectivas e experiências que uma mulher tem que um homem pode não ter. Também mostram que há diversos estudos demonstram que uma correspondência positiva entre diversidade de género, especialmente em cargos de liderança e desempenho financeiro das empresas. As empresas ganham com isso, é isso que esses estudos dizem? Sim. E as empresas, dizes tu? E essas empresas tendem a evitar o pensamento do grupo e a tomar decisões mais equilibradas e eficazes. Bem, em suma, a igualdade de género no local de trabalho não é apenas uma questão de fazer o que é justo, mas também uma estratégia inteligente para otimizar o desempenho e a sustentabilidade da organização. O Gabriel está a pedir a palavra, ou não? Estavas a pedir a palavra? Não era o dedo, peço desculpa. Não. Ok. Vou ao meu outro convidado deste painel, o Lucas, e que a tua intervenção é mais na questão da política. Como é que tem sido essa tal... Tu salientavas aqui há pouco a importância de ter mulheres no Parlamento, tu e Eduarda também, a importância de ter mulheres no Parlamento. Como é que tem sido o nosso Parlamento ao longo destes anos? Tem sido sempre... vou dizer isto de outra maneira. Tem sempre caminhado para essa igualdade ou nem sempre? Ao longo dos anos, nomeadamente no ano de 1965, um ano depois da Revolução, as mulheres na Assembleia foi aumentando gradualmente. O único ano de que eu me lembro é que de 2022, as legislativas de 2022 para 2023, se eu não me engano, houve menos deputadas em 2022 do que houve agora em 2024. Mas, tirando essa parte, acho que foi sempre uma subida gradual de mulheres no Parlamento, sim. Tu deixas aqui uma pergunta que eu estou interessado em que aprofundes isto um bocadinho mais. E a Eduardo também pode participar nisto, que vocês fizeram parte deste subgrupo que trata o papel da mulher antes e depois do 25 de Abril. E sobre a lei da paridade. Sobre a lei da paridade, vocês deixam aqui uma questão. É justa a lei? É justa? Lucas? A meu ver, a lei da paridade é uma lei justa, sim, porque não está também... Imagino. Eu acho que ela procura corrigir desequilíbrios entre o homem e a mulher. Eduarda, e agora vou fazer aqui um papel um bocadinho mau. Já ouviste isto, nem que fosse por brincadeira, e as coisas começam sempre a algum lado. Qualquer dia também tens de fazer uma lei de paridade para os homens. Já ouviste esse argumento, não já? Por acaso não. Mas... não, olha, ouviste agora. Eu acho que ao estar a dizer que era... Como é que... Uma lei de paridade para os homens. Exato. Eu acho que não tem que haver lei de paridade para os homens nem para as mulheres, até porque esta lei existe... Porque é um mal necessário. Exato, e porque há um desequilíbrio na sociedade e em geral, porque se esta lei existe é porque não há um equilíbrio entre o homem e a mulher, e eu acho que isso era escusado, porque eu penso, na minha opinião, que os homens, ou por terem mais condição física ou por serem... pelos motivos gerais, que acham que são superiores à mulher, pela mulher não ter tantas condições físicas ou assim, mas eu acho que toda a gente consegue chegar a um certo ponto. Sempre, se eu quiser ser, imagina, o homem é considerado mais forte que a mulher, mas se a mulher quiser ir treinar, ela consegue ser bem mais forte que o homem, por isso eu acho que isso não tem que haver uma questão do homem ser superior à mulher. E, sobretudo, não deve ser pela força. É isso, Lucas? Estavas a dizer que sim com a cabeça. Não deve ser a lei mais forte. Imagino,
biologicamente, eu acredito que biologicamente os homens têm sim mais força, mas como a minha colega disse, obviamente se uma mulher treinar, consegue sempre ser mais forte que um homem. E estamos a falar da parte física. Da parte não é? física, Exato, sim. isto foi um exemplo só para mostrar que se a mulher quiser e assim, eles podem estar os dois ao mesmo patamar. Muito bem. Gabriel, que legislação, que políticas deixas tu este desafio aqui para combater a desigualdade salarial? O que é que nós podemos fazer? Isto é algo... Recordo que estamos entre os 17% e os 20% de diferença, segundo os dados conhecidos, estamos a falar do salário médio em Portugal, os últimos dados conhecidos. Bem, existem diversas leis. Nós gostávamos de referir, antes de mais, realçar a Lei número 60, que de 2018, entrou em vigor em 2018. É uma lei que aprova as medidas de promoção da igualdade remunitária entre mulheres e homens, por trabalho igual ou de outro igual valor. O que é que eu quero com isto? Vou dar um exemplo. Nos cargos de topo em Portugal, quando eu falo cargos de topo, estou a falar mais de gestão, administração, não só pública como privada. A diferença da remuneração ronda os 23%. Estamos a falar, na minha opinião, de uma diferença ainda muito alta, apesar de existirem diversas leis, como esta que eu havia referido, Lei número 60. Na minha opinião, estas leis não estão a ser colocadas à prova. O que eu quero dizer com isto é, não estão a ser levadas a sério, na minha opinião. Não estão a ser cumpridas, não é? Sim, não estão a ser É cumpridas. ao contrário, elas estão a ser colocadas à prova porque ninguém as está a respeitar. Verdade. É isso. E eu acho que é um pouco de desrespeito em relação à mulher, em relação aos direitos da mulher, como já havíamos referido, da paridade, um dos direitos. Eu acho que é um desrespeito não só das empresas, não só das empresas privadas, mas como também do Estado, que não consegue fazer com que essas empresas privadas, porque para quem não sabe, em todos os trabalhos públicos, Na função pública, recebem, o homem e a mulher recebem o mesmo salário estando no mesmo cargo, mas eu acho que o Estado podia ter mais um peso nessa diferença de salários. E o que é que se poderia fazer? Tu dizes aqui que soluções, não é? O que é que pode ser feito? Como é que o Estado pode fazer isso? Muito bem. Mais uma vez, adicionando essas leis, sendo cumpridas, devem ser cumpridas, como todas as leis que existem. Outra maneira possível que eu vejo, e que hoje em dia existe muito, é a participação da mulher, não só a público, como também em privado. Como haviam referido anteriormente, a mulher não podia votar, a mulher não podia sair mais uma vez à rua, e hoje em dia vimos muitas manifestações, desculpem a expressão, mas de tudo e mais alguma coisa, e há alguns fatores base que para isso não há manifestações, não há pessoas que se coloquem em cima, que levantem a voz e que discutam por uma melhor igualdade, se me permite dizer assim. Sim, mas umas manifestações não têm nada a ver com as outras, não é? Sim, sim. Tu achas que os homens, estavas a falar sobretudo, se calhar também das mulheres, não sei, são muito passivos, ou seja, deixa andar, isto está assim, está de melhorar com o tempo, isto vai lá, é isso, e ninguém atua verdadeiramente. Mas há uma lei, não é? Que não é, pelo que vemos, nem sempre é respeitada, não é muitas vezes respeitada, senão não havia esta diferença. E o emprego, qualificações, ora, as qualificações, Lourenço Parente, podem ser iguais, mas como estamos aqui a ver, nem sempre há igualdade. Pois, é verdade. Por exemplo... Tirando na função pública, que segundo o exemplo que nos deixava o Gabriel Sense. Sim. Por exemplo, normalmente as pessoas pensam, quando pensam no trabalho de empregado ou empregado, pensam mais em mulheres, porque provavelmente antigamente as mães ensinavam às filhas como fazer os trabalhos, isso assim, de Os casa. trabalhos de casa. Sim. E isso
pronto, pode ser o mais para qualificação entre esses trabalhos. Sim. E a tua mãe também te ensinou, o teu pai? Ensinou, sim. E tu fazes? Faço. Fazes? Faço. Mas fazes assim um bocadinho... ou achas que é um trabalho para todos? Já agora, aqui na mesa, todos fazem, além da Eduarda, que é mulher, não querendo aqui estar... fazem os outros homens, o Gabriel, o Lucas? Sim. Sim, fazem. E dentro destas igualdades, e vou agora novamente ao Lucas. Lucas, nós temos estado a falar nestes programas e falamos sempre de democracia para que te quer, é aquela pergunta que nós deixamos aqui. Não deveríamos esperar... Porquê que nós já... Vou reformular a pergunta. Porquê que nós já não conseguimos esperar mais tempo para que as coisas se resolvam por si e temos necessidade de fazer leis para impor a igualdade? No fundo, o que nós temos aqui a falar não é privilegiar ninguém, é dizer, não, o tratamento tem que ser igual. Eu acredito que não se pode esperar mais, porque também já passou muito tempo desde que... Houve muitos séculos para isso. Exato, como alguém tinha referido já há algum tempo, já desde o século XIX, que as mulheres lutam pelos seus direitos, o que a meu ver já é bastante tempo até, por isso é que eu acho que as leis devem ser impostas agora, sim. Tem que haver mesmo uma lei, senão isto, e mesmo assim não está fácil, Eduarda. Eu só queria referir um assunto. Força. É engraçado estarmos a falar sobre isto, porque há algum tempo nós fizemos um debate sobre este tema e até passámos um vídeo a debate dizer aqui na escola. Exato, aqui no auditório. Que faltam 257 anos para nós combatermos a igualdade de género. O que eu acho que Repete lá isso, 57 anos, pelo que estava no vídeo, não sei se Sim, se é verdade. É um cálculo. Eu acho que sobre esse assunto isso tem mais a ver com a mentalidade das pessoas, porque se existem leis é porque essas pessoas parece que não estão tão interessadas para mudar as coisas. Exato. Querem manter tudo como está. Gabriel, queres acrescentar algo? Não. Muito bem. Porquê é que é tão importante, Gabriel, esta paridade, esta igualdade salarial? Porquê é que é tão importante assim? O mérito não deveria... Vamos lá ver. Temos agora também por aqui o lado contrário. Não basta ser mulher para dizer, olha, agora que tenho que ganhar o mesmo. Se a pessoa não é competente, é um argumento ao contrário. Então... eu acredito que a própria desigualdade tem valores contra a sociedade, tem impactos na sociedade e efeitos. Podemos dizer o aumento da pobreza e mesmo da desigualdade social, porque estando a decrescer, digamos, salários, porque é o que muitas vezes acontece, hoje em dia cada pessoa... Ou melhor, não é que os salários decrescem, os salários dão para menos. Sim, os salários dão para menos, os preços aumentam. As coisas estão mais caras, portanto, e com mais dinheiro consegue-se comprar menos, seja bens, seja serviços, pagar menos coisas. Faz com que a própria pessoa fique com mais dependência nos benefícios sociais que existem e o que depois vai levar a uma maior pressão dos serviços públicos. Porque é o que acontece muito em muitos países que estão em decadência. Vimos que têm políticas que não são tão estáveis. Outro é o efeito da saúde. Na minha opinião, a sociedade também sofre um pouco com a desigualdade, não só com a saúde, mas como também outros. Mas referindo aqui à saúde, hoje em dia vimos muitas pessoas, e é um assunto que se põe muito em causa, que é a própria... Vimos muito nos alunos, os alunos ligados ao telemóvel, os alunos próprios não têm objetivos, digamos. Eu acho que muitos de nós não temos objetivos, porque nós vimos pessoas como nós, como os nossos pais, e não só aqui na nossa zona, que pensamos, ok, eu vou tirar X ou Y por mês, mas esse X ou Y não vai dar para eu pagar, digamos, a minha saúde.
E o que tu nos estás, no fundo, a dizer, Gabriel, é que com maior ou com mais debilidade económica, que estamos também a ameaçar um pouco a democracia. As pessoas interessam-se menos por este tipo de discussão, pela questão da igualdade, e preocupam-se mais em ganhar para subsistir, é isso que estás a defender? Sim, sim. E aliás, até temos outro ponto, digamos, que, como havia dito, na educação. A educação também sofre com isto, digamos. Qual é que é o objetivo da minha colega aqui ao meu lado? Eduarda. Sim. Qual é que é o objetivo dela de estar a trabalhar mais do que eu, quando para ela depois pode até... ter um salário menor. Sim, ter um salário menor ou igual ao meu, quando eu trabalhei muito menos só por ser homem e ela, por trabalhar mais, recebe menos por ser mulher. Há aqui uma concordância, também não é difícil. Vejo aqui a cabeça do Lourenço a dizer, ele diz que sim, é o que estás a dizer. Lourenço Parente, aluno do 10º ano, recordo que estamos na escola secundária Inês de Castro, em Alcobaça. A democracia vai ter dificuldades em conseguir sobreviver se esta igualdade não for alcançada? Eu acho que vai conseguir sobreviver, pode vir a passar por muitos problemas, mas acho que no final vai conseguir sobreviver. Pode vir a ser pior do que agora, do que sem a paridade, pronto, como estamos a falar. Mas acho que vai vir a sobreviver. Quero agradecer aos 4 estarem aqui. Falamos sobre igualdade de direitos. Queres acrescentar alguma coisa, Eduarda? Não. Acho que não. Não, pronto, ok, pareceu-me, não é? Eu estou a tentar ler a tua linguagem corporal. Quero agradecer aos 4 estarem aqui e aos alunos todos da escola secundária Inês de Castro, em Alcobaça, onde falamos sobre direitos políticos, direitos civis, nesta série de programas em que levamos até aos alunos do ensino secundário de Portugal continental uma pergunta: democracia, para que te quero? Vamos às notas finais com João Sequeira, o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em parceria com a Direção-Geral da Educação. Bom, em jeito de conclusão, eu diria que é interessante que os alunos, além de se tocarem na igualdade por si mesma, como alguns referiram, também referiram as consequências dessa igualdade ou as consequências da falta dela. Assim, eu diria que é curioso que os alunos percebam que a desigualdade, e a desigualdade neste caso entre homens e mulheres, afeta principalmente as mulheres, porque são elas que as sofrem mais neste aspecto, de uma forma muito curiosa. Há uma teoria para tentar estabelecer aqui o que os alunos estavam a dizer, que basicamente fala da deprivação relativa, ou seja, quando as pessoas estão deprivadas de algo relativamente a outras. E o que é que isso causa? Isso causa, de facto, o que aqui o nosso aluno Gabriel também referiu, na questão da mais pobreza, sim, mas por outro lado da desmotivação das pessoas. Se as pessoas basicamente sentem que o mesmo trabalho não lhes compensa, ficam desmotivadas, não é? E isso causa de facto alguns problemas de saúde mental, por um lado. Por outro lado, eu diria que falar de que as mulheres estarem integradas em conselhos de administração, em cargos de liderança, é sobretudo muito interessante, porque neste momento as democracias confrontam-se também com um problema, algumas delas pelo menos, que é conflitos nas suas periferias. E está estudado, e isto para dar razão aos alunos e concluindo assim, que quando as mulheres são integradas em processos, por exemplo, de tomada e deixo-vos essa curiosidade, tomadas de decisão relativas à paz, normalmente essa paz é mais duradoura do que quando não são incluídas nesses processos de paz. Portanto, eu diria que se queremos, de facto, queremos democracia para também viver em paz e uns com os outros, e então precisamos também de igualdade também para isso. João Sequeira, que é o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, Democracia, para que te quero. A produção foi de Alexandre Almeida, a imagem de Rita Chantre, da Global Imagens, para quem nos seguir através dos podcasts ou no site da TSF também com imagem. O som e os cuidados técnicos do José Manuel Cabo. Nós voltamos em breve numa outra latitude.